Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, hoje eu quero estar dando testemunho de como Deus operou em minha vida, me libertando do vício da bebida alcoólica e do cigarro. Irmãos, assim como foi na minha infância, eu sei que acontece no Brasil e no mundo, onde muitas famílias passam por isso. Crianças que desde cedo convivem com os pais se embriagando, se drogando, e na maioria das vezes os pais eles dão a bebida alcoólica para os seus filhos, dão um cigarro, né? E em outras situações mais extremas, que está sendo mais comum hoje, pais que dão até mesmo drogas a seus filhos, ainda crianças e adolescentes. E isso futuramente vira uma cilada para os filhos. No tempo da minha infância, o meu pai toda a vida ele bebeu muito. Então não foi diferente, ele sempre costumava deixar que a gente bebesse. E até mesmo dava um golinho lá uma vez ou outra, um cigarro. E então quando chegou na adolescência, eu com 12 anos, de 11 para 12 anos, eu fiquei embriagado pela primeira vez. E daí em diante comecei a beber. Com 15 anos eu já comecei a fumar. E com 16 anos eu já bebia muito em todas as festas, arrumava confusão. Ou, aliás, parece que o problema, eu atraía os problemas para mim. E acontece que no decorrer desse tempo, porque eu bebi muito dos 16 aí aos meus 19 anos, parece que foi pouco tempo, mas foi um tempo de grande tribulação na minha vida, pois passei por muitos problemas, muita confusão, fazia coisas que não devia, me arrependia e depois voltava a fazer de novo. E naquele tempo muitas pessoas vinham para me dar conselho, pessoas que eram amigos, pessoas parentes, e eu não aceitava. Eu sempre ficava revoltado e dizia, não, eu estou fazendo isso porque eu quero, eu gosto de beber, eu não consigo ir numa festa se eu não beber, então eu vou fazer, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Então era sempre assim. E o que aconteceu, irmãos, é que num determinado momento surgiu em mim um desejo de abandonar o vício, de parar de fumar, de parar de beber e largar aqueles vícios para um lado. E então eu comecei a pensar nisso, em largar esses vícios. E hoje, irmãos, depois de muito tempo, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus estava operando em mim para que eu pudesse abandonar esses vícios. Quando eu leio aqui Filipenses 2,13, diz assim, pois é Deus quem opera em vós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Veja que naquele tempo em que eu não queria nada com Deus, como eu disse, eu contei aí um testemunho, até peço a você que visite aí o canal, se inscreva e veja os outros vídeos. Tem um vídeo anterior aí que eu falo do testemunho da minha conversão. Você vê que naquele tempo eu estava envolvido com coisas diabólicas. Então, mesmo assim, Deus, que é rico em misericórdia, Ele despertou em mim a sua graça, Ele trouxe sobre mim a sua graça e despertou em mim o querer para abandonar o vício, e Ele realizou eficazmente em minha vida para me libertar. E eu vejo na Escritura Sagrada, aqui em João 8, as palavras do Senhor Jesus, né, que diz assim,
João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Irmãos, no decorrer desse tempo em que eu fiz muitas tentativas de abandonar a bebida, mas sempre ao fim de 30 dias, 60 dias, 90 dias, eu voltava a me embriagar de novo. E muitas das vezes eu sonhava que estava bebendo, que estava fumando. Mas chegou um determinado dia em que eu bebi muito e perdi o controle e fiz coisas que no outro dia eu me arrependi de ter feito e aliás nem sabia o que tinha acontecido, sabia vagamente. Então naquele dia 17 de novembro de 2010, eu me lembro muito bem que eu sentado na minha cama eu falei assim, meu Deus, me ajuda, e de amanhã em diante, se for da tua vontade, se eu tiver misericórdia de mim, eu não vou pôr bebida alcoólica na minha boca nunca mais. E veja que das outras vezes, eu orei a Deus muitas vezes, estando embriagado. Naquele tempo nem usava muito esse termo orar, né? Era rezar. Rezar e orar é a mesma coisa. Muitas vezes eu pedi a Deus que me ajudasse a sair daquele vício e, no entanto, nas primeiras tentativas eu sempre fracassei. Mas Deus, naquele dia 17 de novembro de 2010, tinha chegado o tempo de Deus na minha vida. Já havia alguns dias que eu tinha parado de fumar, que no dia 31 de outubro, né, de 2010, eu fiz o mesmo processo. Eu tinha aquele costume, né, de fazer um cigarro de palha e já deixava ali na cabeceira da cama. No outro dia de manhã eu levantava, pegava o cigarro, ia tomar café e acendia o cigarro e ia fumar. Mas naquele dia 31 de outubro eu falei com Deus e falei, Senhor, segundo a tua misericórdia, que o Senhor me ajude, que de amanhã em diante eu não vou fumar mais. E eu lembro que no outro dia, quando eu levantei, meu pai, nós fomos tomar café, ele acendeu o cigarro dele e me entregou um pedaço de fumo, que até hoje ele fuma rolão. Eu também fumava o rolão feito ali o cigarro de palha. E naquele dia ele me entregou, eu falei, não vou fumar mais não, se Deus quiser eu não vou fumar mais. Aí ele falou, não acredito, você não vai conseguir não, faz o cigarro aí. Eu falei, não vou fazer, eu parei mesmo, se Deus quiser não coloco cigarro na minha boca mais não. E graças a Deus, nunca mais até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não voltei a fumar e nem vou voltar. Deus verdadeiramente me libertou, como disse aqui a palavra, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E com a bebida não foi diferente. Após aí o dia 17 de novembro, veio as festividades de fim de ano e muitos amigos, muitos até mesmo familiares, não, bebe só hoje, é Natal, é Ano Novo, muitos colegas, né? Lembro que teve uma situação em que um colega meu, ele tentou forçar que eu bebesse, ele pegou a cerveja, colocou na minha mão e disse, não, você vai beber, você não vai fazer essa desfeita comigo. Aí eu fui obrigado a apelar com ele, eu disse, não, se você fizer isso, aí nós vamos brigar, mas beber eu não vou, porque eu falei, se Deus quiser eu não ponho isso na minha boca mais. E graças a Deus, desde aquela data até hoje, nunca mais eu bebi, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, nesse processo onde Deus ele
ele me libertou, né, posso dizer assim, desde dessa data até a minha conversão foram quase 3 anos. Foram quase 3 anos. Eu não me converti imediatamente. Eu vejo que muitas pessoas, quando vão para a igreja e têm aí os seus vícios, e eu não sou contra, eu não condeno ninguém. Tem muitas pessoas que, quando estão num lugar e veem uma pessoa embriagada, eles logo desprezam. Principalmente os religiosos fazem isso. Eu já não faço isso porque eu sei da situação, eu já vivi uma situação parecida, então eu não gosto de maltratar. Só se a pessoa vir com a situação falando palavrão, aí a gente é obrigado a se retirar e não dar ideia para a pessoa. Mas tem pessoas que, mesmo estando embriagadas, elas são educadas e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tento ajudar essas pessoas da maneira que eu posso, segundo a graça de Deus. Então, irmãos, tem pessoas que vão para a igreja, têm aí seus vícios, e muitas das vezes a liderança da igreja, não tendo sabedoria, porque muitos não têm, eu tenho que dizer isso aqui, eles meio que obrigam as pessoas a abandonar esses vícios. E aí a pessoa, muitas das vezes, ela não é liberta, ela abandona ocultamente, continua usando ocultamente, ou até deixa de ir na igreja por causa disso. Veja que a minha situação, como acabei de relatar aqui, eu não fiz isso para mim ir para uma igreja, não. Foi um processo de Deus na minha vida. Eu fui liberto desses vícios e depois de quase 3 anos é que eu fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja eu já não tinha esse problema de bebida, de cigarro, porque na verdade eu tinha um problema, eu era alcoólatra, eu era um viciado. Tem pessoas que sabem aí tomar uma taça de vinho e não bebe mais. Eu não estou aqui para condenar ninguém, como eu já disse em outros vídeos aí a respeito disso. Mas então, irmãos, é preciso ter sabedoria, porque para muitos batem no peito e para eles o problema é só a bebida e o cigarro, como se não houvesse outro problema. A bebida e o cigarro, ela é um problema sim. O cigarro, ele prejudica muito a saúde da pessoa, de quem usa, mas ele não altera a consciência da pessoa. É bom que a pessoa abandone? É bom, porque não faz sentido você manter um vício por vaidade e também está prejudicando a sua saúde. Ao passo que a bebida, quando a pessoa bebe para embriagar, ele está pecando contra Deus e ele deixa de estar sóbrio. Então a bebida é muito mais perigosa do que o cigarro. Agora é preciso que as pessoas entendam que há pecados que estão exteriores. Todo mundo que olha vê aquela pessoa embriagada, todo mundo olha, fica escandalizado. Principalmente aquelas pessoas que são mais religiosas, do lado dos crentes, olham uma pessoa fumando, já considera como um grande pecado. Eu não vejo por esse lado, eu não vejo. Mas muitas das vezes se esquecem de que há pecados ocultos que realmente estão escondidos e que, se a pessoa não se converter de todo o coração, ela não pode ser salva. Veja que aqui em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 9, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados embriagados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Então veja que, como eu disse,
às vezes, muitas pessoas são meio que forçadas a abandonar o vício e até que conseguem abandonar. E é colocado na cabeça das pessoas como se esse fosse o principal pecado. Mas não é. Você vê que aqui a palavra de Deus nos mostrou uma lista de pecados que quem vive neles não herda o reino de Deus. Então observe que tem pessoas que não bebem e não fumam e não usam nenhuma outra droga, mas vivem na mentira, vivem no adultério, é avarento, é ladrão, é injurioso, é devasso, e tudo isso de forma oculta. Então é preciso abrir os olhos. Eu estou aproveitando essa oportunidade para trazer essa palavra, porque eu dou graças a Deus por não ter essa arrogância de querer me exaltar, no sentido de que eu não bebo e não fumo, como se isso fosse a última bolacha do pacote. Não é assim. O objetivo desse testemunho é mostrar para você que, embora você esteja numa situação de vício, Deus ele não se esqueceu de você, seja de um vício ou de pecado. Se você já tem no seu coração o desejo de abandonar o vício, é porque Deus está operando, como você viu na palavra. É Ele quem opera tanto querer quanto realizar. Agora é preciso que você tenha fé em Deus e tenha opinião. Porque muitos vão chegar para tentar e dizer assim: não, usa só hoje, faz isso só hoje, essa festa é só hoje. Você não pode cair nessa, porque aí é tentação. Se você cair, você vai cair. Quem já foi viciado pode ter 10 anos que largou o vício. Se você era viciado em cigarro, tem 10 anos, você não pode pegar. Se você pegar em um cigarro, você vai voltar a fumar, você vai ter uma recaída. Então, é preciso que você tenha fé e tenha opinião. E agora, quando Deus ele opera na vida da gente, é preciso também que você saiba que Deus ele requer de nós que nós tenhamos essa serenidade. Porque as tentações elas sempre vão existir no mundo. E é preciso que nós venhamos cuidar, porque aquele que está livre do pecado é aquele que respeita regras, que entende os seus limites. Agora, aqueles que são escravos do pecado são aqueles que se deixam dominar. Então, se você hoje entende isso, tome uma decisão, tome uma posição e não deixe que o mal domine a sua vida. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Inscreva-se aí no canal, comente, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a todos.